Olá, para você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, esse é o Rios Entrevista e a gente vai falar hoje com a doutora Maria do Carmo Cefaí, empresária, dona do Grupo Prometo, mantenedora aqui da nossa Rios FM e do nosso Grupo Rios de Comunicação e também que tem investido aí no setor do turismo, tem investido na questão da saúde. A gente vai bater um papo legal sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Bem-vinda, doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu queria começar falando que a gente vai completar um mês, né, do Grupo Rios. É um novo projeto, né, é um projeto inovador e que tem somado muito no cenário da comunicação e para trazer, como que a gente diz, o jornalismo de verdade, né? Onde se pretende chegar? Então, primeiro, bom dia aí, quem nos assiste, e falar aí do prazer que é. Já passou um mês, poxa, foi tão rápido. Na verdade, eu acho que quando você começa um negócio, você tem uma ideia de perpetuidade. Pelo menos para nós tem sido assim. Então, nós queremos evoluir e queremos que a Rios Comunicação ela se expanda. Sempre nossos objetivos são assim, vamos começar uma caminhada. É uma jornada, mas os 1000 passos tem que começar com o primeiro. Então, a Rios Comunicação, a rádio, o portal, são os primeiros passos de um grupo que pretende realmente ligar todo o Amazonas e, quem sabe, depois, um dia, extrapolar essas fronteiras e chegar a um lugar mais longe, ligando, informando, levando aquilo que a gente diz, que é notícia de verdade. Nós sentimos muita falta nos últimos anos, com excesso de informação, de ter algum canal que pudesse, de fato, ser um filtro para tudo aquilo que a gente tem. Então, a gente quer que o nosso ouvinte, a pessoa que nos procura, tenha na Rios um canal de credibilidade, onde ela possa, assim, eu vou ouvir aqui para ver o que eles estão dizendo. E é isso que a gente quer, é lá que a gente quer chegar. E isso é muito interessante, que a gente sempre comenta aqui, que o grupo nasce, né, com uma independência. Então, sim. Então isso é muito importante, porque hoje a gente vive, de fato, a era da desinformação e da fake news, sobretudo quando a gente entra, né, por essa questão política, né, a gente vê que é um excesso realmente de conteúdo, de ataque mesmo por meio de informação. Eu não falo notícias, mas por meio de falsas informações. Então, a gente trazer um grupo que traz essa ética, né? E aí, falando de ética, essa é uma marca registrada também do projeto de vocês. Na própria Prometro, a gente tem um núcleo de educação política para estar despertando esse pensamento crítico nos alunos. E eu acho que esse é o papel, né? Acho que grandes grupos, como é o caso de vocês, precisa dar essa contribuição social também para a sociedade. Eu acho isso interessantíssimo, isso que você falou dos últimos anos, das fake news. Por que elas proliferaram? Olha, isso é uma coisa que eu analiso sempre, porque não foi só na comunicação. Na vida, de um modo geral, inclusive na minha profissão, que eu sou advogada, então eu sou uma operadora do direito, e eu trabalho muito e estudo muito o tema. A ideologia, ela existe, às vezes nós temos as nossas pessoais, mas como não deixar isso contaminar, vamos dizer assim, a vida? O que eu penso não é o que necessariamente o outro pensa e nem deve ser o que o outro pensa. Eu acho que essa questão da informação e da educação, e aí vem o nosso núcleo de educação política e renovação, tem esse objetivo. Você tem que ter a oportunidade de escolha, mas, sobretudo, você tem que ter o conhecimento que seja capaz de te fazer escolher com segurança aquilo que você quer. E, principalmente na comunicação, você ter esse filtro para ser capaz de informar com isenção o que acontece e deixar para o ouvinte entender, discernir, fazer sua reflexão e opinar. Eu acho que tudo começa da educação. Inclusive, essa é uma fala que a senhora sempre reforça, né?
em todos os seus projetos, que tudo começa na educação. Então, Tudo o começa jornalismo, na ele educação. também tem esse papel social. A gente fala às vezes da educomunicação, de você Exato. educar através dos meios de comunicação que tem essa característica de estar perto das pessoas, sobretudo a rádio, ela é muito convergente, a gente entra nas casas das pessoas. Sim. Então é importante você ter esse compromisso também de estar levando a educação, de estar levando o pensamento crítico e, como você disse, notícia de verdade. Notícia de verdade. E é interessante que eu acho que o jornalismo ele tem um papel importantíssimo, né? Ele de fato, ele tem um poder muito grande. Então, a responsabilidade de quem está nesse ramo é maior ainda. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento, você tem que ter consciência de não tomar o lado errado, mas de realmente ficar a par para poder fazer a diferença. Porque você realmente tem que falar aquilo que deve ser falado. Isso é uma coisa que nós pensamos muito antes de enveredar por esse caminho. Então, assim, eu estou muito otimista e quero que a Rios ela cumpra esse papel. Espero sempre, porque eu sou uma pessoa que eu sempre aceitei na minha vida críticas, porque eu acho que a crítica ela nos impulsiona, nos ajuda a melhorar, ter ouvido para saber se está sendo realmente está indo pelo caminho certo, se está indo pelo caminho errado, enfim. Então a gente conta, inclusive, com o ouvinte, né, para isso, porque a gente vai ter essa repercussão da sociedade. Não pode ser fechado em si mesmo. É bem interessante isso. E a nossa proposta é exatamente essa aqui, é estar muito em consonância com o pensamento da população, levando informação e prestando serviço, né? Não sai daí que a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Escrever uma história requer dedicação, trabalho e visão, dignos de empreendedores comprometidos com um grande propósito. A FAMetro é um desafio iniciado há 20 anos que cria oportunidades e promove o desenvolvimento através da educação de qualidade e excelência. Uma realidade construída por pessoas que acreditam no futuro e uma equipe formada pelos melhores profissionais do mercado, atuando na maior e mais moderna estrutura educacional que se expande pela Amazônia e todo o país. Ainda há muito a ser feito e o compromisso que assumimos desde o primeiro projeto segue firme. Por isso, não paramos de crescer. Grupo FAMetro, há 20 anos transformando vidas e escrevendo o futuro. Estamos de volta com o Rio Entrevista, hoje com ela, Maria do Carmo Cefaí. A gente já falou aqui um pouquinho sobre esse lado da comunicação, sobre a Rios está completando um mês, e hoje agora a gente vai falar sobre outros projetos, né? Sobre outras ações que vocês realizam, a senhora, o doutor Wellington realizam para colaborar com a cidade de Manaus, como o Tropical Hotel. O Tropical Hotel é um marco, é um símbolo, eu acho que não só do turismo, mas ele se tornou um símbolo do nosso estado e ficou muito tempo esquecido. Como é que está a obra, né? Quando que pretende inaugurar? Qual o projeto? É ser realmente um grande hotel assim, de luxo e promover, de fato, assim, fomentar esse nosso turismo, que tem crescido, né, ultimamente aqui no Amazonas? Então, Tropical, as obras estão em pleno vapor, como a gente costuma dizer, mas realmente era um hotel que estava parado praticamente há muitos anos, mas também nunca tinha tido uma grande reforma. Então, assim, muito deteriorado. Isso levou a um atraso das obras natural. Nós tivemos também aí que reajustar nossas datas por conta disso. Mas nós temos hoje quase 400 pessoas trabalhando lá dentro. É um hotel imenso. Só quem anda nele sabe o quanto ele é grande. Ontem até eu visito lá toda semana, conversava com o engenheiro, ele diz que ele anda 16 mil passos todos os dias lá. Então, faz a sua aeróbica lá dentro do Tropical. É verdade, é interessante isso. Então, assim, é realmente uma joia. Nós estamos apaixonados não só pelo projeto, mas por toda a ideia de resgatar esse hotel que é conhecido, mas no mundo inteiro. Todo mundo conhece, tem na memória o Tropical Hotel.
Então, eu acredito que ele vai ser, de fato, uma guinada no turismo. E isso daí eu já ouvi, inclusive, de pessoas que trabalham com turismo e que estão aguardando, assim, ansiosamente a reabertura. Pois é, e a senhora fala que todo mundo tem uma referência do tropical. Eu acho assim, sobretudo aqui, né? Sim, Porque sim. ele era um hotel de luxo, eu acredito que vai ser para receber turistas aí do mundo inteiro. Mas ele sempre teve aquela tradição de ter atividades, sobretudo dominicais, que abraçava a população local. Então todo mundo tem uma lembrança gostosa do tropical, seja dia dos pais, seja dia das mães. O zoológico vai manter aquela... Sim, o zoológico vai ser mantido, né? Vai ter uma outra pegada, hoje mais adequada, vamos dizer assim. Ele vai ser um zoológico que a gente diz de passagem para receber animais em situações precárias, né? Aqueles animais que são resgatados. Aliás, a gente já recebe vários desses, ele está lá. Tem alguns animais que não podem mais ser reinseridos, então eles estão no tropical, são muito bem cuidados pelo Tenente Amaral. E também, assim, ele vai ter muitas novidades. Por exemplo, vão ser 5 restaurantes de início, 2 cafés, sorveteria. Isso para a nossa sociedade, né? Para o povo do Amazonas. O ginásio de eventos que vai ser reinaugurado pretende ser assim, um local de shows, de eventos esportivos. A gente quer colocar de novo Manaus na rota dos eventos, dos grandes eventos, congressos, enfim. O tropical ele vem realmente para trazer um fluxo, um movimento que vai ser bom para toda a cidade e para todo o estado, porque ele vai realmente movimentar assim, o turismo local. O turismo ele é um dos grandes potenciais econômicos do Amazonas. A gente vive aí essa questão agora da reforma tributária, que é necessária ao país, né? Não tem como ser contra a reforma, mas que dá aquele receio por conta da competitividade da Zona Franca. Então, quando você fomenta essas outras potencialidades do nosso estado, você está garantindo emprego. A senhora me falou que só no tropical são 400 pessoas trabalhando. 400 né? Hoje. Quando ele inaugurar, nós vamos ter mais ou menos 1.000 pessoas de início para trabalho, são 1.000 vagas de emprego, e com ele, com fluxo total, chega até 2.000 pessoas. E fora os empregos indiretos que isso gera, né? Agências de turismo, receptivos, guias, enfim, passeios para a selva. A gente realmente pretende fazer assim, uma ponte do Amazonas para o mundo inteiro, então movimentar realmente a cena turística. Por incrível que pareça, o tropical hoje, ele vai reunir nele praticamente o número de leitos que tem espalhado em toda a cidade. Então, nós vamos duplicar a capacidade de receber turistas no Amazonas. Né? É muito bom. Isso vai ser muito bom para a cidade. Hoje a gente vê muito dos turistas estrangeiros que ficam aqui. Alguns às vezes nem ficam, eles vão direto para as atividades de pescas, essas outras ações. E aí não trazem a família, a ideia é que traga a família, deixa no hotel e vai pescar. E os que ficam muitas vezes vão para hostels também, então assim, é uma demanda já de algum tempo essa questão de aumentar os leitos de hotelaria. Né? Eu acho que isso daí é só o início de um grande fluxo para a economia local. Por quê? Turismo, ele é fonte de receita primária em vários países do mundo. Quando não é a primeira, é a segunda. Então, eu acho que aqui no Amazonas ele deveria ser a primeira. Mas vamos lá, né? A gente chega lá. Agora, vamos virar aqui um pouquinho o assunto e falar de saúde, né? Vocês também estão aí inovando, então, com obras que eu lembro que foi até bem significativo, o lançamento das obras ali da Santa Casa de Misericórdia, pelo próprio apelo histórico que o prédio tem para a cidade de Manaus, né? E ao projeto que hoje mesmo, quando a gente estava vindo aqui para a emissora, né? E falando, Rios é nova, e conversando que tem um mês, de quem são os donos, e falando de toda essa iniciativa que vocês têm feito, as pessoas ficam curiosas para saber se vai ser um hospital universitário, se ele vai ser porta aberta ao SUS, qual é o projeto? Ele é um hospital universitário. Como um hospital universitário, ele vai fazer atendimento ao SUS e vai ter uma ala de serviços privados também. Né? Então, assim, ele vai agregar esses dois lados. É um hospital que pretende ser um hospital de referência. As obras são um pouco mais lentas, porque tem a parte que é tombada, então tem todo um processo de licença junto ao IFAM, mas nós estamos projetando para o ano que vem licenciamento para construir a ala que não é
na área tombada, que já é o hospital universitário. Então, ele também vai atender aí a sociedade amazonense e vai dar atendimento ao público, né, que precisa de um atendimento bom, de referência, e para todos os nossos universitários, não só os da FAMED, mas da UEA, da UFAM, enfim, serão mais 200 leitos de saída, que vai aí ajudar a desafogar um pouco a necessidade aqui do nosso estado. E a área central ali, ela é uma área bem emblemática. Vai ter estacionamento, vai ser um hospital bem moderno, adequado às necessidades do nosso tempo. Tem previsão para entrega, para funcionamento? Então, eu acredito que mais uns 2 anos para a Santa Casa, né? O hospital ele é um pouco mais demorado aí, porque tem várias peculiaridades, vai demorar um pouquinho mais. Mas aí eu acho que quem costuma passar por aquela área, e aí ao longo desse período, né? A gente teve algumas ações históricas ali no centro, por exemplo, como Cassina, né? Foi uma obra até que relativamente eu achei muito rápida, mas quando você passa no centro e você vai vivenciando aquilo que fez parte da história, ele se ressignificando, né? Ele já vai trazendo um sentimento de pertencimento. É o que a gente fala muito, que o manauara, o amazonense, ele precisa resgatar muito esse sentimento de pertencimento, né? A memória, né? A memória está também nas obras, na arquitetura. Isso deve ser preservado e deve ser cultivado. Eu acredito que o passado ele tem essa função, né, de você olha, mantém e avança, porque ele traz dentro de si essa carga aí que você te estimula a continuar. Não dá para a gente pensar em desenvolver, em avançar também, se olhar para a nossa história, saber o que deu certo. Fundamental olhar. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Tá? Foi um prazer receber aqui. A gente também aqui, falando aqui em nome de toda a Rede Rios de Comunicação, a gente está muito feliz com esse novo projeto. É gostoso ver um projeto nascer, e mais que isso, né? Falando agora especificamente do jornalismo, a gente sabe que a gente enfrenta um momento em que o jornalismo ele é muito atacado. Então, qualquer iniciativa que venha nesse sentido, ela fortalece a nossa categoria. Certeza. Então, fica aqui o nosso muito obrigado e abre espaço para as suas palavras finais. Então, eu quero aproveitar para pedir aí para vocês participarem ativamente aqui da construção desse portal. A gente precisa desse feedback da sociedade dizendo o que eu quero ouvir, né? Às vezes o jornalista também precisa ter essa escuta, então a gente está aqui aberto a isso. Obrigada. Obrigada. E você acompanhou o Rios Entrevista, hoje com Maria do Carmo Cefaí. A gente conta com sua participação e, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Muito obrigada e até a próxima.